o diabo é destruído. Você nunca andará em vitória até que saiba que o seu inimigo foi derrotado. Como cristãos, não passamos da derrota para a vitória, não passamos das dúvidas para a fé. No entanto, as Escrituras nos dizem que há um caminho de fé que nos leva a uma fé maior, de fé em fé. Romanos 1,17. Da mesma forma, o nosso ponto de partida para a vitória não se inicia na derrota, e sim na vitória de Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Em outras palavras, precisamos começar na vitória, se quisermos ter a vitória. As dúvidas, as derrotas e o desespero não são o tipo de coisas com as quais podemos construir uma vida forte e vitoriosa. Nunca podemos ser vencedores enquanto nos considerarmos como desesperadas e desamparadas vítimas do diabo. Satanás não tem mais o poder ou autoridade para derrotar os filhos e filhas da família real de Deus. No entanto, ele tem de fato a capacidade de enganar os filhos de Deus, caso eles não compreendam quem são em Cristo Jesus. Quando eu era um cristão novo, desenvolvia um verdadeiro temor de tudo o que pudesse ser satânico ou demoníaco. Não sei como ou quando este tipo de temor começou. Quando garoto, sempre tive interesse em missionários e em suas atividades. Talvez algumas das suas histórias sobre os poderes demoníacos tenham colocado uma semente de temor na minha mente, sem que disto eu me apercebesse. Mais tarde descobri que muitos outros cristãos têm o mesmo problema. Fui salvo e batizado no Espírito Santo durante a minha adolescência. À medida em que crescia no Senhor, desenvolvi um grande desejo de ter autoridade sobre os poderes demoníacos. Disse ao Senhor que se, por acaso, me deparasse com um demônio, que seria ser capaz de expulsá-lo. A minha preocupação era tão profunda que até mesmo sonhava com um encontro desse tipo. Eu, porém, não sendo capaz de fazê-lo, foi um problema muito sério para mim na época. Contudo, o nosso Pai Celestial viu o meu desejo de ser um filho forte e fiel na família de Deus. Ele supriu a minha necessidade e resolveu o meu problema de uma forma inesperada. Eu teria imaginado que ele poderia ter usado anjos poderosos ou grandes raios para suprir minha necessidade de poder. Mas não foi o que ele fez. Hoje, tenho poder e autoridade sobre as forças demoníacas. Mas isto não aconteceu daquela maneira. Deus tinha uma forma melhor, uma forma que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Deus escolheu suprir as minhas necessidades de poder sobre as forças demoníacas através de uma revelação. Numa revelação, Deus nos mostra ou nos revela uma verdade das Escrituras que não havíamos visto ou conhecido antes. Estas verdades estão sempre centralizadas em Jesus e elas têm o poder de nos libertar dos nossos temores. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32, 36. Descobri que uma revelação que me liberta pode ser compartilhada com outras pessoas. Esta verdade opera na vida delas, assim como operou na minha. Portanto,
Permita que o Espírito Santo abra o seu coração à palavra de Deus e a palavra de Deus para o seu coração. Libertados do temor da morte e do diabo. Os filhos numa família compartilham da mesma natureza física. Portanto, Jesus, como nosso irmão redentor, tomou sobre si mesmo a nossa natureza humana. Ele fez isto para que pudesse morrer. Morrendo, ele obteve acesso ao império da morte, para destruir aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Jesus fez isto para nos libertar de um temor da morte, que dura toda a nossa vida. Éramos escravos deste temor, agora estamos livres. Hebreus 2, 14, 15. O diabo é destruído. Jesus morreu para que o diabo pudesse ser destruído. Esta é uma afirmação forte e segura, é absoluta e totalmente verdadeira. Baseia-se sobre a total autoridade das Escrituras. O diabo foi destruído. Destruir, isto porém, não significa que o diabo não existe mais. Ele ainda está por aí, como bem sabemos. A palavra grega traduzida como destruir é katagargeo. Significa incapacitar, aniquilar, reduzir a zero, tornar inativo, invalidar por completo, paralisar. Através da sua morte, Jesus não somente pagou a penalidade pelos nossos pecados, ele também incapacitou o diabo, reduziu a nada e o paralisou. Portanto, não precisamos mais ter medo do diabo ou do julgamento que segue a morte. Hebreus 9, 27 e 10, 27. A morte e seu aguilhão perdido. Através da sua morte, Jesus também nos mostrou que não precisamos temer os efeitos físicos da morte. Ele não pode destruir a alma ou o espírito do homem. Teremos até mesmo um corpo glorificado, como o corpo do próprio Senhor, quando Cristo voltar no poder de ressurreição. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55, 57. Cristo reina. Sim, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos libertou do temor do diabo e da morte. O próprio diabo foi derrotado na própria área da sua autoridade terrena. O seu direito de domínio sobre a criação foi removido pelo Cristo crucificado. O cetro, ou o símbolo real de autoridade, foi retirado de suas mãos. O Senhor Jesus tomou seu legítimo lugar sobre o trono. O início de tudo. Esta é uma história surpreendente, que, no entanto, só pode ser compreendida retornando-se aos primórdios da criação. Sigam-me ao revermos o que estava no coração e na mente de Deus, bem no início de toda a história. O homem foi criado para ter domínio. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que dele governe e tenha domínio sobre toda a terra. Gênesis 1, 26. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. Fizeste-o por um pouco tempo, pouco menor do que os anjos. Fizeste com que governasse e tivesse domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Salmos 8, 4 a 6. Tu pusestes todas as coisas sob os seus pés. Hebreus 2, 8. As Escrituras acima nos mostram que Deus tinha um plano para Adão e Eva. Esta primeira família recebeu o direito de governar e ter domínio sobre toda a criação. Tinha autoridade sobre todos os seres viventes
na face da terra. Por algum tempo, governaram bem e com sabedoria. Tudo estava em paz, segundo a ordem divina. O leão e o cordeiro deitavam-se juntos, numa perfeita harmonia. Não havia espinhos ou cardos, flores perfumadas e deliciosas, árvores frutíferas cresciam em toda parte. Era um mundo maravilhoso e adorável, onde se viver infelizmente a beleza divina daqueles dias, sem o pecado, não deveria durar por muito tempo. Compartilhe e se inscreva em nosso canal. Em breve estaremos trazendo a segunda parte de toda essa história maravilhosa para você compreender verdadeiramente qual era e qual é o propósito de Deus para todos nós. Fique com Deus, que Deus os abençoe. Amém?